pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou trazer meu relato do porquê eu comecei a trabalhar com educação sexual, porque que no meu mestrado eu fui para essa área, mesmo que já atuava, né? Mas porque o mestrado em educação sexual exclusivamente de adolescente e a questão da autonomia e da moralidade, que foi o que eu trabalhei, as questões éticas em relação à sexualidade. O que foi, na verdade, foi um tema que eu sempre me interessei, mas o que fez ser um gatilho mesmo para que eu quisesse fazer o mestrado nessa área foi justamente eu trabalhava numa escola, eu era concursada na sala de recursos na área de deficiências múltiplas, que é a minha formação, né? Eu trabalhava com crianças com paralisia cerebral e tal, mas nessa escola era uma escola inclusiva, né? Tinha as salas regulares e essa escola ia do infantil até o ensino médio. E aí, um certo dia, um adolescente de 13 anos cometeu suicídio. E a gente ficou chocada, foi horrível, foi assustador, assim, foi chocante. E, assim, quando a gente foi saber da história mesmo, né, porque aquilo mexeu com toda a escola, e o que tinha acontecido na prática é que esse menino, um dia antes de cometer o suicídio, ele era de uma família assim que tinha uma religião, que não podia assistir televisão, que não podia participar de festa, que não podia falar sobre sexualidade, uma série de coisas. E a mãe desse menino pegou ele no quarto vendo uma revista, né, pornográfica e se masturbando. E ela ficou muito brava, ela castigou ele, né? E assim, a irmã conta, né, que realmente ele ficou muito mal, chorando muito, se sentindo muito culpado. E ele amanheceu, ele se enforcou na cama. E a mãe ficou tão revoltada porque ela sentia ele como uma pessoa tão suja, que foi o que mais chocou a gente. Daí, depois do velório, ela pôs fogo na cama dele. E eu fiquei pensando, sabe, essas questões. Nossa, isso aconteceu dentro da nossa escola. E como que a gente, né, pôde não perceber essa demanda, né? E eu comecei, mesmo que não era meu aluno, porque eu trabalhava na sala, né, de recursos com crianças, assim, meus alunos, eles eram cegos, surdos, não se mexiam, eles tinham bastante limitação, assim, física e sensorial, né? Era outra área de atuação, né? Aquilo mexeu muito, muito comigo, e conversando com as outras professoras que trabalhavam justamente com os adolescentes, e aí eu fui recordando questões também que eu já tinha passado, porque eu fui vítima de abuso sexual na infância, e eu entendo que eu fui vítima justamente por não saber o que estava acontecendo. Que se eu soubesse que aquilo que estava fazendo comigo eu estava me sentindo mal, sendo abusada, eu era uma criança, eu tinha 4 anos, mas se eu tivesse, de repente, tido uma educação que falasse mais diretamente, não deixe de tocar aqui, ali e ali, né? Mais direta, mas não é culpa dos meus pais nem dos meus professores, é porque a nossa sociedade não pensa, não reflete, não oferece essa educação, né? Talvez eu tivesse sido abusada e várias outras pessoas, outras meninas que eu conheço não teriam sido abusadas se a gente tivesse uma educação mais direta mesmo, preventiva em termos de abuso e violência sexual. E aí também porque eu comecei a pensar uma série de outras coisas, que comecei a me dar conta também que a maioria das pessoas que se envolvem em relacionamento abusivo foram abusadas na infância sexualmente. Então tudo isso, a educação sexual entra como prevenção para tudo isso, né? Principalmente uma educação sexual aliada a um debate sobre ética, sobre responsabilidade afetiva, sobre autorrespeito, sobre respeitar o corpo do outro. Então, essas questões todas, né, comecei a debater muito, né, com o meu professor na Unesp, né, que estava vindo trabalhar projetos de prevenção de ST e HIV já, então eu comecei a pensar nessas questões também, de o quanto a educação ela é preventiva e empoderadora. E teve várias situações que mexeram comigo. E uma das situações que mais mexeram comigo foi eu me dar conta, só de adulta,
que uma amiga minha, aos 11 anos, sofreu violência sexual e eu não tinha percebido. E eu me dei conta, né, no momento que eu começo a trabalhar com adolescentes, né? Então mexeu muito comigo porque ela era muito amiga minha e ela ficou menstruada na escola. Assim, a primeira vez, a primeira menstruação dela foi na escola e manchou toda a roupa dela. Ela tava com uma calça cor de rosa e manchou muito. Aí a professora foi toda cuidadosa e tal e falaram para ela ir embora para casa dela. Ela foi embora. No outro dia, ela voltou toda esquisita. Ela faltou um dia e veio no outro. E eu achei que ela tava com vergonha porque ela ficou menstruada na escola e todo mundo viu. E ela veio falar assim: Thaís, eu preciso conversar com você. Ah, o que que foi? Aí ela falou pra mim: ai, Thaís, lembra aquele dia que eu fiquei menstruada e que eu fui embora? A hora que eu tava embora, uns homens mexeram comigo. Aí eu pensei assim: ah, o que que tem? O homem mexe com a gente toda hora. Infelizmente, mulher, a gente passa na rua, é fio-fio daqui, é ou gostosa e tal, e a gente ignora e vai, né? Ou xinga. E eu pensei que era isso que tinha acontecido quando ela falou que uns homens mexeram com ela, né? Eu pensei que os homens tinham mexido com ela, principalmente porque ela foi embora menstruada, né? Aí eu, tá, mas e ela falou, então, os homens que estavam no corredor de uma oficina, eles estavam em 3 e eles mexeram comigo. E eu não conseguia entender, né? Essa ingenuidade que faz as meninas serem abusadas, né? E tudo bem, eu percebi que ela depois parou de se abrir, de conversar, ela se isolou de todo mundo, né? Ficou até uma menina muito fechada, não conversava com ninguém, começou até a ter umas ansiedades e tal, e ela se isolou. E passou alguns anos, depois de adulta, eu tive contato com ela. E foi quando eu finalmente entendi o que eram esses homens que mexeram com ela. Então, esses homens mexeram com ela, eles tinham visto a menina, né, com 11 anos, mas ela já tinha todo um corpão, né, e menstruada, e eles puxaram ela para dentro da oficina, estupraram ela em 3 homens adultos, uma menina de 11 anos. E isso acabou comigo, porque eu pensei, nossa, ela tentou se abrir comigo e eu não entendi, eu era muito ingênua. E ela também, por isso que aconteceu isso com ela. E ela falou que ela também não sabia o que era. E ela ficou sabendo na hora da violência, né? E aí eu comecei a pensar muito nessas questões. Quando eu vou e faço meu mestrado em educação sexual, atuando, fazendo uma intervenção justamente numa escola de ensino médio e fundamental 2, porque a sexualidade, ela deve ser trabalhada de forma preventiva para prevenir abuso sexual, violência sexual, para prevenir não só IST e a questão da gravidez na adolescência, mas para pensar todas essas formas de empoderamento, pensar as questões de gênero, refletir sobre bullying, refletir sobre alunos LGBTI, porque eles existem, eles estão nas salas de aula, precisa ser falado sobre, né? São alunos, têm que ser acolhidos. Então, a gente pensa numa educação sexual como uma disciplina formal, deveria ser, e pensando justamente em como essa disciplina, né, essa matéria, né, que a sexualidade é tão importante para a vida, né, a gente nasce, né, por causa da sexualidade, né, até quando é feito no laboratório, os cromossomos utilizados são sexuais, então, por que não falar do assunto na escola, pensando em questões éticas, em situações problemáticas, numa educação crítica, falando de responsabilidade, né? Falando de autoconhecimento, de conhecer os seus limites, não deixar ser abusada, não deixar que as pessoas cometam bullying, discriminação. Então, assim, é nesse sentido. Então, foi nesse sentido que eu começo e faço o meu mestrado em educação sexual e autonomia moral, né? As questões de ética e moralidade da psicologia moral que a gente trabalhou, né? E hoje sou doutora, né, nessa área. Mas muitas pessoas não teriam sido abusadas ou sofrido violência, discriminação e bullying se as questões de sexualidade, principalmente nos aspectos comportamentais, fossem conversados, né, de forma científica, abertamente e direta e formal, como uma disciplina pelo menos uma vez por semana. Até mais!
Se você não está inscrito no canal, se inscreva e dê um like. Faça comentários, dê sugestões, críticas. Estamos aqui para aprender com vocês também.